de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz. Te conclama, irmão, de última hora, a ingressar nesta seara de luz. Te conclama, irmão, de última hora, é agora, a ser mais um dos trabalhadores de Jesus. Boa noite. Jesus nos abençoe, nos guarde, nos guie, e que sua luz possa dissipar as trevas de nossas construções ainda equivocadas, ampliando assim nosso campo de percepção, para que nós possamos, com esse campo de percepção ampliado, amealhar o tesouro do seu Evangelho. Conhecimento de si mesmo, por ser um tema que mexe com alguns valores, eu me coloco à disposição, ao término do estudo, ali fora, para dirimir qualquer dúvida que alguém tenha ficado. Era um fim de tarde de outono. O sol dourado, dourava também as nuvens que apontavam no horizonte. Nessa estação, as folhas caídas eram levadas pelos ventos e pisadas por aquelas pessoas que ali se encontravam. Diversas pessoas iam gradativamente se aglomerando naquele local. Preocupações, tristezas, incertezas, amarguras eram trazidos por aquelas pessoas. Mas uma brisa suave e refrescante aliviava a fronte escaldante das preocupações daquelas pessoas. Tudo isso ainda junto com um perfume de flores silvestres que embalavam aquele local. Quando em meio à multidão, uma daquelas pessoas olha para ele e pergunta: fala-nos do conhecimento. Fala-nos do conhecimento de si mesmo. Ele, que se encontrava sentado sobre uma pedra, olha em direção àquele homem, com um olhar profundo, e diz: vosso coração conhece no silêncio o segredo dos dias e das noites, mas vossos ouvidos anseiam por ouvir o que vosso coração conhece. Quereis conhecer em palavras aquilo que sempre conhecestes em pensamentos. Quereis tocar com vossos dedos o corpo nu de vossos sonhos, e é bom que assim desejeis. A secreta nascente de vossa alma precisa se manifestar e correr, murmurando para o mar. E o tesouro de vossa infinita profundeza deve ser revelado aos vossos olhos. Não haja, porém, balanças para pesar vosso tesouro desconhecido. E não sondai a profundidade de vosso conhecimento com a vara de medidas, pois o eu é um mar sem limites e sem medidas. Não digais: encontrei a verdade, mas encontrei uma verdade. Não digais: encontrei o caminho da alma, dizei antes: encontrei a alma andando no meu caminho, porque a alma caminha em todas as sendas. A alma não caminha em linha reta, nem cresce como um junco. A alma desabrocha como uma flor de lótus de incontáveis pétalas. Gilbran, Khalil Gibran. Vosso coração conhece no silêncio o segredo dos dias e das noites. Disse o profeta: o que conhecemos? Quem somos nós? Quem somos nós? O que estamos fazendo aqui? Por que estamos aqui reunidos nessa noite? Qual o sentido da nossa existência, da nossa vida? Essas questões ainda intrigam cada um de nós. A máxima, conhece a ti mesmo, escrita lá no templo de Apolo, em Delfos, na Grécia, ainda repercute nos dias atuais, dentro da acústica de nossas almas. Essa frase profunda, que foi escrita
Não se sabe por quem, mas ela é muito. Dizem que ela foi escrita por Heráclito, Solon, de Atenas, por Sócrates, Platão e tantos outros pensadores ainda, tem um efeito profundo na vida de cada um de nós. Conhece-te a ti mesmo. Quem somos nós? Quem sou eu? Quem são vocês? Porque hoje em dia nós vivemos uma sociedade muito estranha, né, gente? Tem muita gente surtada aqui, muita gente maluca, né? E tem hora que a gente mesmo se sente assim. Eu outro dia me peguei na sala da minha casa, entendeu? Só fui dar conta do horário quando meu filho falou: pai, eu estou com fome, quero café. Que eu já estava viajando numa maionese danada, entendeu? Só para vocês terem ideia, eu estava disputando com espada um dragão depois de ter matado um vampiro. Eu estava ali viajando. Eu falei: gente, eu não sou normal, não. O que está vendo comigo? E muitos de nós vivem viajando. Jovens viajam, novos, velhos. Muitos de nós vivem viajando na maionese. E a gente vai encontrando um montão de gente aí viajando nas diversas maioneses. Vosso coração conhece, no silêncio, o segredo dos dias e das noites, mas vossos ouvidos anseiam por ouvir o que vosso coração conhece. Olha que coisa estranha. Nosso coração anseia, nossos ouvidos anseiam por ouvir o que nosso coração conhece. Porque no fundo, nós conhecemos bastante as nossas mazelas. A gente conhece as nossas limitações, os nossos medos, mas a gente precisa ouvir. A gente precisa falar sobre ele. A gente precisa nos conectar com ele para nos movimentarmos, para tomar ciências deles. Por isso que vamos passar no campo da filosofia, da psicologia, da psicanálise, que é minha área de atuação como profissional da área psíquica, e da psicologia transpessoal. Desde os primórdios da humanidade, há uma tendência em julgar e classificar pessoas. Isso é automático. A gente faz isso sem pensar. A gente olha para uma pessoa e a gente vai criando como uma espécie de arquivo subjetivo. Se essa pessoa é boazinha, se ela é legal, se ela é ruim, se ela é bacana, se ela é simpática, desleal, perigosa. Por que a gente vai fazendo isso? É uma forma que a gente encontrou para poder nos relacionar com o outro. Só que a gente às vezes esquece que o que a gente vê no outro é aquilo que também a gente traz em nós. Aí entra uma questão profunda para a discussão de hoje, para o nosso estudo de hoje. Teve um filósofo, pensador chamado Kant, que ele falou dos temperamentos. Ele falou que existe 4 tipos de temperamentos e a gente pode ver onde se encaixa dentro desses temperamentos. Ele falou que existe, né, e fez uma associação com esse temperamento associado a um elemento da terra. Os melancólicos ligados à terra, os fleumáticos ligados à água, os sanguíneos ligados ao ar e os coléricos ligados ao fogo. Quem são os coléricos? Normalmente, parece que é uma pessoa que vive sob pressão. Andar resoluto, dinâmico, perseverante, tem iniciativa própria. É aquele cara que vai ser, assim, o líder por excelência. Mas ele tem um defeitozinho, porque como ser humano, todos nós trazemos virtudes e defeitos. É aquela pessoa explosiva. Se algo der errado, ele sai quebrando tudo. Vocês viram o soco daquele cara naquela menina? Um absurdo, um crime. Mas às vezes a pessoa não pensa. Normalmente as pessoas com desse tipo de temperamento, ela age muito por impulso, violento. Quais são os pontos positivos de se enquadrar dentro desse tipo de temperamento? São pessoas energéticas, resolutas, independentes, otimistas, prático, eficiente, decidido, audacioso, mas também tem pontos negativos, como intolerante, impaciente, vaidoso, autossuficiente e às vezes insensível. Se tiver alguma coincidência, alguém se encaixando, é mera coincidência, gente. Tem o tipo sanguíneo, sente-se bem quando rodeado de pessoa. Esse aí, eu estou falando de mim. Receptivo, se interessa por tudo à sua volta, não é rancoroso, relaciona-se com facilidade. Como adulto, é aquela pessoa simpática, agradável, que conhece todo mundo pelo nome. Mas a alegria, como todo ser humano tem seus pontos fracos, a alegria pode degenerar, né? Por quê? Pode, em falta de compromisso, né? Pode ser uma pessoa que tenha falta de compromisso, trazendo à tona um tipo meio superficial e inconsequente. Já não sou mais eu.
Os pontos positivos dessa pessoa que é comunicativo, destacado, entusiasta, afável, simpático, companheiro, compreensível, crédulo. Agora, como todo ser humano, ele também traz em si pontos negativos. Volúvel, indisciplinado, impulsivo, inseguro, egocêntrico, exagerado e também medroso. Se alguém se encaixar dentro desse temperamento, é mera coincidência. Nós vamos falar agora do fleumático, né? Aquela pessoa calma, mesmo em situações difíceis. Tem importante papel na comunidade, por sua paciência, fidelidade, equilíbrio e amor. Aquela pessoa que você pode contar com ela. Meticuloso na execução das suas tarefas, de natureza não agressiva. Quando criança, olha o mundo admirado pela beleza da natureza, principalmente quando tem alguma coisa para comer, adora. Não responde a tons de comando. Por quê? Esse tipo de pessoa é meio lento. Então, se estiver lidando com um tipo colérico, que quer as coisas rápidas, imediata, vai haver problema nesse tipo de relação. Porque essa pessoa demora para processar a informação. E essa demora pode transformar, né, em certo pedantismo, bitolação, porque ela vai começar a desenvolver mecanismos para não lidar com esse tipo de gente. Costuma ter estatura média e tendência a ganhar peso. Os pontos positivos, que a pessoa calma, cumpridor dos seus deveres, pessoa eficiente, conservador, prático, diplomata, bem-humorado. Ponto negativo, calculista, temeroso, indeciso, contemplativo, desconfiado, introvertido e às vezes desmotivado. E por último temos o melancólico. Esse aí é aquela pessoa que guarda, aquele acontecimento que aconteceu de manhã, ele lembra à noite e começa a chorar, sofrer. Guarda rancor, sabe? Adora quando fala de tragédia, aí ele vai lá no meio, entendeu? Mas ele tem uma coisa boa, ele participa intensamente de ambientes. Não, eles detestam, na realidade, ambiente marcado pela superficialidade e falta de compromisso. Como ele se doa nas relações, a pessoa, quando não tem isso com ele sofre. É aquela criança que vai à escola, nem tem nenhum amiguinho para brincar comigo, ninguém me quer, ninguém me ama. E a gente conhece, né, esse tipo de pessoas. A melancolia torna-se um perigo apenas quando o egocentrismo, o narcisismo e a mania de criticar a si e aos outros passa a ser, na vida dele, o primeiro plano. Aí ele sofre, porque ele não vai dar conta de lidar com ele mesmo e lidar com o outro, com essa grande diversidade que é o ser humano. Os pontos positivos são habilidosos, minucioso, sensível, perfeccionista, idealista, leal, dedicado. Os negativos, egoísta, amuado, pessimista, teórico demais. A gente às vezes quer resolver uma questão aqui e a pessoa fica, não, mas vamos calcular, vamos pensar, vamos ver antes, que ele dá um nervoso, principalmente quando você é colérico. Antissocial, crítico, vingativo e inflexível. Gente, é bom que a gente dê um mergulho dentro disso aí para ver onde a gente se encaixa dentro desse tipo de temperamento, para começar a desenvolver mecanismos para combater esse ponto negativo. Porque quando a gente conhece, a gente só pode combater algo que a gente conhece. A gente às vezes não sabe quem somos nós. O que a gente está fazendo aqui? Qual o tipo de temperamento que eu tenho? Por que eu sou tão explosivo? Ou porque eu sou tão pessimista? Porque eu sou tão para baixo? Mas muitos de nós sabemos que somos assim, porque, como diz o profeta, vosso coração conhece no silêncio o segredo dos dias e das noites, mas vossos ouvidos anseiam por ouvir o que vosso coração conhece. Aí a gente pode adentrar dentro do campo da psicologia ou das psicologia, porque estudando psicologia eu vi que não existe psicologia, existe psicologias. Como Divaldo Pereira Franco fala, temos a primeira grande força psicológica, que é o behaviorismo. Derivando daí, né, começar um estudo que começou com laboratório, com rato, pombo, cachorro e por aí vai, mas que serve até hoje para estudar os condicionamentos humanos. É interessante que muitos de nós não se percebem, mas muitos de nós somos condicionados a um montão de coisa boa e coisa ruim. Por exemplo, coisa boa, às vezes a gente está acostumado a orar. A gente ora de manhã ou de noite. E a gente, às vezes, quando não ora, vai dormir, parece que falta alguma coisa. E o psiquismo avisa. Acordar no horário certo para ir para o trabalho,
Tem gente que por automatismo está tão condicionado a acordar aquele horário que ele é despertado naquele horário. A almoçar naquele determinado momento, o corpo começa a dar fome, por automatismo são jogadas substâncias no nosso organismo que dá fome, então a gente almoça naquele horário. Aí quando sai desse horário é uma tragédia também, né? Quando a coisa não dá certo, porque fica passando fome. Condicionados diante de uma situação difícil, ele a pensar antes de agir. É um condicionamento bom. E por aí vai. Mas também tem os condicionamentos perniciosos. Por exemplo, falar mal do outro. Tem gente que não consegue. 2 minutos, 30 segundos, já vai logo falando, você soube, menina? Você viu o que aconteceu com fulano? Quando fala assim, tem gente babado forte, aí acabou. Aí a pessoa vai, se liga um automatismo assim, blum, ele fica desesperado para saber que babado forte é aquele, o que está acontecendo. São condicionamentos perniciosos, como fumar. Às vezes a pessoa já se libertou com tratamento da nicotina, mas precisa de um acompanhamento psicológico, porque eu já vi gente que fez tratamento, se libertou da nicotina, mas tinha que colocar alguma coisa na boca. Caneta, lápis, qualquer coisa. Condicionamentos perniciosos, roubar sem necessidade. Já roubou 5 milhões da Petrobras, aí quer 30, quer 40. O povo está se acabando sem escola, sem merenda escolar, e o infeliz está lá. Gente, não é para gente rogar praga para esse povo, não. Porque existe uma lei chamada ação e reação, causa e efeito. É para a gente orar por essas pessoas. Mas o danado está ali, sabe? Não consegue parar, porque está condicionado a roubar. E aonde colocar esse infeliz, ele vai roubar se não se tratar. A bebida alcoólica. Tem gente que está acostumada à bebida alcoólica. Ou seja, ele chega no evento social, se não tiver bebida alcoólica, não tem graça, não tem sentido. Ele falta alguma coisa. Tem um montão de coisa gostosa. Suco de laranja, de abacaxi, de tomate. Não, tomate ninguém merece, não. Tem um montão de coisa gostosa. Outro dia um amigo meu me convidou para uma festa, me deu suco de tomate temperado com pastinha daquele queijo estragado, que é o nome? Povo chique come, roquefort, gorgonzola. Eu falei, Deus é pai, meu filho, me dá um... Quer isso não. Mas o gosto não se discute, né? Outras pessoas acostumadas a psicotrópicos, gente. Tem gente que não dorme sem tarja preta, agora está na moda. Eu tomo 3, ainda ri, aí feliz. Você vai entrar no mundo espiritual tem psicotrópico não, gente. A construção da felicidade é aqui. Evidentemente que em casos graves, a pessoa entra com medicamento, mas depois as pessoas vão se tratar. Nós estamos medicalizando nossos sintomas. O sintoma fala. A dor de cabeça que aparece não aparece à toa, não. Aquela contratura, a mão virando, coração disparando, é o corpo falando. E a gente, às vezes, está medicalizando tudo. E há uma máfia aí da psicofarmacologia, da farmacologia, que está adorando. O Brasil é um dos maiores consumidores de psicotrópico. E a gente vai ver que, na realidade, são muitas vezes desnecessárias. Tanto que a gente vai ver o efeito placebo, quando em grandes hospitais, que tem médicos que já têm essa visão mais holística do ser, essa visão mais completa, que não fica só no campo fisiológico, aí dá um pedacinho de aspirina e ainda fala assim, essa aqui é forte, hein? É mais forte que o teu, porque acabou o outro. A pessoa toma e, apaga. Efeito placebo. Furdunço e confusão, que eu coloquei aqui. Aquela pessoa que adora a confusão, adora o inferno. Para onde ela vai ter o inferno? Aí depois ela cai no chão e fala, o mundo não presta, ninguém me ama. É ela que não presta, é ela que é doente. Mas é onde ela vai, tem uma confusão em todo lugar. É triste. Mas ela está condicionada àquilo. Por automatismo, vem uns pensamentos que ela... Você soube de fulano? Tá ali, não sei que você... Vi falar que o filho não é dela, não, né? O pai é outro. E vai. Quando for ver, está aquela confusão, aquele inferno no meio. E ela não se dá conta disso, porque ela está condicionada a isso. Envolvimentos com pessoa perniciosa, cheio de homem com dinheiro, infeliz vai lá e olha para o bandidinho, para o infeliz lá. Ela está acostumada. Lógico que isso começou, na minha visão mais transpessoal, por outras questões, mas ela se condiciona aquilo ali. Tem gente que só se envolve com dona encrenca, com seu encrenca também, porque não só existe mulher dona encrenca, não. Tem um montão de homem encrenca aí fora. Por isso que o profeta disse, quereis conhecer em palavras aquilo que sempre conheceste em pensamentos, quereis tocar com vossos dedos o corpo nu de vossos sonhos, e é bom
que assim desejeis, diz o profeta. Conhecer em palavra. Aí a gente vai para a segunda grande força da psicologia, a psicanálise, né? A cura pela palavra. Aí que vem dando respaldo àquilo que eu acabei de falar, né? O início do tratamento com Freud, das histéricas, que tinha aquelas contraturas que se entortava tudo pulsão sexual, mal direcionada ali, na época de repressão sexual, ia tudo para o corpo, e tinha cegueira, paralisia, mas quando aquelas pessoas eram submetidas a um tratamento, logo no início da psicanálise, com Charcot, com Brauer, que colocava aquelas pessoas em estado alterado de consciência, ou seja, a pessoa estava em transe, a pessoa ficava boa, voltava a andar normalmente, como se nada tivesse acontecido. Mas quando a pessoa voltava para o seu estado normal, voltava as contraturas, voltava a cegueira, voltava a paralisia. Opa, descobriu-se assim o inconsciente. O que aparece no consciente é apenas um ponto, é como se fosse um iceberg, aquela pontinha. E por trás existe toda uma construção subjetiva. Isso aí é fantástico. Aí entra, né, diversas coisas que eu poderia falar aqui, mas não sei, né, o tempo é muito, infelizmente, é muito pouco. Como o que é esse inconsciente? Qual a finalidade de descobrir isso? Você não é senhor de você mesmo. Você pode agir por automatismo, mas você pode, de acordo com a tua estrutura, você tomar estrutura clínica, você tomar determinadas resoluções, viver problemáticas. E se você não se tratar, muitas vezes em caso grave, você vai continuar sofrendo pro resto da vida. Tanto que tem a neurose. A neurose é de cada um de nós, né? Na maioria de nós somos neuróticos, porque Freud fala que não tem ninguém normal. Você pensou que alguém normal, meu filho, nem eu aqui escapo, nem ninguém, nem o nosso diretor aqui, não vai ninguém, porque de perto ninguém é normal, gente. Vai conviver com a gente para você ver. E na neurose, o que é a neurose? A neurose é da falta, é do sofrimento, sabe, ninguém me ama, ninguém me quer. E dentro da neurose tem as histéricas, né? Os histéricos, porque a histeria não é só para mulher, não. É para homem, é uma estrutura clínica. Né? Aquela pessoa que sofre, tudo é tumultuado, principalmente quando está em estado grave, né? Sabe, traz em si uma certa bissexualidade psíquica, não é que seja bissexual, gente, mas traz em si uma certa bissexualidade psíquica, uma dúvida nas suas relações. É aquela pessoa que quer um grande amor, mas quando esse grande amor está comprometido, aí ela se apaixona por ele. É aquela amiga, aquela menina que está no meio dos amigos, aí alguém namora ela, aí o outro se apaixona, o histérico se apaixona, porque ele se identifica, há uma identificação enorme com o outro, com outros. Normalmente escandalosa, sedutora, vítima, descontrolado, descompensado, em casos graves, né? Fica o tempo todo demandando amor, que é muito tratado como piti. Quando essas pessoas vão para a UPA, tá, isso é piti. Só que há ali um sofrimento psíquico mesmo. A pessoa está ali desmaiando, dando aquele escândalo todo, mas há um sofrimento psíquico e tem que ser tratado. Mas, infelizmente, a gente ainda trata só o corpo. Infelizmente. Porque se tratasse o corpo e o campo psicológico, essas dimensões que nos compõem, o sofrimento seria bem menor. Aí entra o neurótico obsessivo, né? Uma certa rigidez, ansioso, perfeccionista, dificuldade na vida amorosa, é sempre o amor na ordem do impossível, tem atitudes masculinas até sendo mulher, muito sistemático, fica sempre numa posição de amado ou amada, não pede, porque não pede para não aparecer o desejo, que o desejo é desejo proibido, pecaminoso. Isso, gente, estou falando de forma de estrutura psíquica, mas reflete-se no comportamento de cada um de nós. Muito ligado, o neurótico obsessivo muito ligado ao poder. Eu não me envolvo porque não tenho dinheiro, não posso me apaixonar, porque sempre tem uma desculpa para não vivenciar o amor. Em casos graves, normalmente as pessoas ficam sozinhas, porque não conseguem se relacionar. E por último, dentro dessa estrutura, tem os psicóticos. E eu pensei, na época, antes de fazer psicologia, que psicótico era só aqueles que andavam na rua, rasgando dinheiro. Nada, meu filho, tem um montão no meio da gente. Basta ver, agora tem uma turma aí desequilibrada mesmo, que está no WhatsApp, que te coloca num grupo, fica kkkk, não sei o que lá. Você nem pediu para aceitar no grupo, você já está dentro do grupo. É aquela pessoa que, quando, por exemplo, uma derivação da psicose é a erotomania. Aquela pessoa que ama intensamente. Você é tudo, nem fala nada, é o meu tudo.
Porque tudo diz tudo. Mas quando não é correspondido, vira um ódio mortal, capaz até de matar a pessoa. Tem um filme interessante chamado Bem Me Quer, Mal Me Quer, que mostra esse tipo de... que é uma derivação da psicose, né? A erotomania. Aí tem os esquizofrênicos, né? Tem muitos que estão estabilizados. Tem os paranoicos, que é outra derivação da psicose. É aquele que... Na paranoia, gente, tem um montão de líderes religiosos, políticos. É aquela pessoa que ouvi voz, Deus falou comigo, grande missionário, mas você vê que é tudo pro bolso deles. Ouve comandos de voz e obedece esses comandos. Pra você ter ideia, a gente vive numa sociedade tão louca que tem uma amiga de um amigo, lá de São Paulo, que eu conheci ela em São Paulo uma vez só. Aí ela veio para cá, na casa desse amigo. Só que a namorada desse meu amigo ficou com ciúme dela. Aí deu uma confusão lá, eu vim chegando na hora, não sei por que eu fui chegar naquela hora. Fui chegando na hora, aí eu vi a menina triste, falei, não, Dami, vamos lá para casa, não estraga teu fim de semana não. A menina veio, e a menina não me largou mais. Eu falei, gente, será que ela está apaixonada por mim? Todo lugar que eu ia, só na hora do banheiro que eu fechava a porta antes. Falei, que isso? Era um grude. Chegou o dia dela ir embora, ela foi embora. Ela me mandava 23 a 25 e-mails por dia. Aí eu passo, sou meio, vocês já viram, né? Meio, lá no fleumático, lá meio desligado. Eu passo 10 dias, 15 dias sem abrir o e-mail. Quando eu olhava, tinha mais de 1000 e-mails. Aí eu, educadamente, querida, eu não tenho tempo, eu sou um pai solteiro. Aí vem a vítima, um pai solteiro, trabalho, estudo, blá, 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 eu não tenho tempo de abrir. Você poderia mandar umzinho por semana, que aí eu vou abrir. Ela mandou uma carinha de um bonequinho chorando, né? E sorry, desculpa em inglês. E nunca mais olhou para minha cara, né? Falou comigo. Precisamos nos conhecer. O que a gente está fazendo? É porque a gente às vezes está dentro dessa estrutura louca aí, de intensidade, de paixão, de loucura, de ódio, de amor. Porque a gente está vivendo uma sociedade, Joana de Ângeles, que fala isso. Uma cidade meio perdida de valores, de se conhecer, de saber quem nós somos. Não paramos para observar nossas atitudes. E o bom de conhecer é em qual estrutura clínica que eu me encaixo, em qual tipo de temperamento que eu me encaixo, é possibilitar a nossa evolução. Porque a gente começa a ver os nossos defeitos, analisando, fala, opa, eu preciso mudar nesse aspecto. Porque a secreta nascente de vossa alma precisa se manifestar e correr, murmurando para o mar. E o tesouro de vossa infinita profundeza deve ser revelado aos vossos olhos. Não haja, porém, balança para pesar vosso tesouro desconhecido. Precisamos manifestar Deus em nós, as nossas potencialidades, né? Um rio pequeno que representa cada um de nós, até chegar nesse oceano de Deus. Por isso que para nos ajudar temos a terceira grande força psicológica, Viktor Frankl, Maslow, Sartre, né? Dentro da existencial humanista ou do humanismo. A pirâmide de Maslow é uma coisa tão interessante que ele mostra as nossas necessidades básicas, desde alimentação, sexo, até o último patamar, que é dessa pirâmide, que é a autorrealização, que é a ausência de preconceito, criatividade e sair de si em prol do outro. Olha que coisa interessante, né? Sartre, o inferno são os outros, e até hoje a gente pensa assim, se esquecendo muitas vezes que o outro é nosso degrau de evolução. Ninguém evolui sozinho. O meio ao qual nós estamos inseridos é o facilitador para o nosso processo de evolução. É ali, principalmente na família. Família é um caso sério. A minha está aqui, já vi 2 parentes. 3, né? Que agora entrou um cunhado. É ali, é nesse cadinho que a gente vai começar a trabalhar as nossas imperfeições, as nossas dificuldades. E quando a gente começa a observar um no outro, os defeitos do outro, a gente está falando de nós mesmos, está observando as nossas próprias imperfeições. A logoterapia dentro do humanismo, de Viktor Frankl, trabalhando o sentido da existência. Qual o sentido da nossa existência? Tem gente que não sabe o sentido da sua vida. Vive de lá para cá, daqui para ali, de igreja em igreja, centro espírita, e não encontra o sentido da sua existência. Ele tem uma frase que eu coloquei aqui para ilustrar o estudo. Ele fala o seguinte: encontrei o significado da minha vida ajudando aos outros a encontrarem o sentido para as suas próprias vidas.
porque a secreta nascente de vossa alma precisa se manifestar e correr murmurando para o mar. E o tesouro de vossa infinita profundeza deve ser revelado aos vossos olhos. Não haja, porém, balança para pesar vosso tesouro desconhecido. E não sondai a profundidade do vosso conhecimento com a vara de medida, pois o eu é um mar sem limite e sem medida. E é o self, o eu profundo, como diz Joana de Ângeles, a nossa fagulha divina, nós ainda desconhecemos. Eu tive a oportunidade de ir em um dos Mednesp, eu vi um projeto, né, desenvolvido por vários pesquisadores, como se fosse a terceira e a quarta dimensão. Eles colocaram como se nós entrássemos dentro do espírito para ver os potenciais da alma, das diversas energias que envolve aquele ser que somos cada um de nós. Por isso que nós vamos adentrar assim dentro da quarta grande força psicológica, que é a psicologia transpessoal, já iniciada por alguns desses humanistas, como Viktor Frankl e Maslow, e hoje sendo divulgada, presenteada para cada um de nós por Joana de Ângeles, a mentora espiritual daquele grande médium, Divaldo Pereira Franco. Ela vem trazendo conhecimentos profundos e solitários, mostrando a transcendência da alma, os potenciais de cada um de nós, na resoluções da problemática do ser, do destino e da dor, como descreve Leon Denis. Tudo isso para melhorar o nosso processo de evolução nessa nossa trajetória do átomo ao arcanjo. Ela fala dos potenciais do nosso ser profundo, do comando que nós podemos dar para as nossas células, das doenças causadas pelos nossos pensamentos depressivos, pelos nossos pensamentos de pessimismo, como que isso vai degenerando a célula pela raiva, pelo ódio. Por exemplo, no livro Autodescobrimento, ela fala que quando a gente tem muito pensamento de ódio, de raiva, os dados reagentes disparados desatrela as células do seu funcionamento normal, causando doenças e tumores de várias espécies, hoje sendo já aí, tendo um embasamento científico. Então, olha só, os potenciais que nós temos dentro de nós de curar, se curar, curar o outro, promover a autocura, de comandar as células do nosso próprio corpo, trazendo bem-estar, saúde, felicidade. E ela vem trazendo um tratado de harmonização dentro das dimensões que somos cada um de nós. Ela nos coloca como um ser holístico, completo. Então ela fala da nossa dimensão intelectual. O intelecto é essencial para ser desenvolvido. Já iniciado com Binet, quando ele fala do QI, do coeficiente intelectual, e ela vem aí hoje corroborando com esse pensamento e ampliando ainda mais. Ela fala da nossa dimensão emocional, já iniciada por Goleman, que é o coeficiente emocional, aquelas pessoas que às vezes são muito intelectuais, mas têm dificuldade de lidar com o outro, com as emoções. Ela também vem falando do ser espiritual, que somos cada um de nós, já também estudada por Dana Zohar, com o QS, coeficiente espiritual, ou seja, mostrando que são mecanismos que nós temos que desenvolver em nós. Porque o que está acontecendo? A gente entra dentro do centro espírita, sai dentro do centro espírita, tem muitas pessoas desligadas, que dormem, que vêm, entra, e a gente muitas vezes não vê modificação. Entra dentro de um nível de pensamento vibratório baixo, e às vezes fica ali plugado lá fora, e não consegue muitas vezes nem prestar atenção na palestra, nem saber o que está sendo falado. E às vezes entra dentro do centro espírita, fica 10 anos, 12 anos, e não faz nenhum trabalho, atividade. Ou seja, não há modificação, não há transformação. Quem é você? Quem somos nós? O que você está fazendo aqui? Né? Não sondai a profundidade do vosso conhecimento com a vara de medida, pois o eu é um mar sem limites nem medidas. E é verdade, gente. Temos um potencial enorme. É como se nós fôssemos verdadeiras ogivas nucleares. Somos imagem e semelhança de Deus. Nós desconhecemos ainda todo o potencial que trazemos como ser, imagem e semelhança de Deus. O eu é o espírito. No livro Momento de Iluminação, Joana de Ângeles vem nos convidando a reflexões acerca dos nossos posicionamentos dentro do meio que a gente vive. Sabe? Ela tem um capítulo, no capítulo 13, ela chama de homem vazio. O ser humano que vive numa busca vazia, desligado de si mesmo,
perdido nas suas construções subjetivas, não sabe quem ele é, não sabe por que frequenta o centro espírita, não há modificação, não há transformação. Ela fala que normalmente as pessoas vão para os eventos sociais não porque querem estar próximo a outra, com um papo construtivo, não, porque se sente vazia e sozinha se não for convidada. Aí chega lá no meio, ela ainda fala que eventos marcados pela tagarelice, pelos fumos, alcoólicos, drogas. Aí ela fala, aquele papo, tá com quem? Tá pegando quem, meu filho? Pegou quem essa noite? Comprou o quê? Que carro você tá? Aquele menino é filho dela? Ela já mudou de namorado? Sabe? Umas coisas chulas, e a gente às vezes não se dá conta que nós vamos sintonizando com esse tipo de papo. Pra vocês terem ideia, outro dia eu estava com um grupo de amigos, né? E amigos que têm uma certa condição. Eu, gente, tadinho, recém-formado, estou começando a engatear. E eu vi os papos, mas graças a Deus, a gente que é espírita, a gente tem que estar atento a isso. Porque o papo era crise, e estava todo mundo numa crise, porque crise, o Brasil vai ser destruído, a Dilma vai acabar com tudo, e todo mundo aquela vibração baixa, e eu que não sou bobo, sou assim, Bezerra de Menezes me socorre desse povo. Me ajuda, que eu não vou entrar nessa sintonia. Isso eu estou vendo. Aí o pessoal, aí deu fome, né? Porque a gente, ser humano, deu fome. Aí o pessoal falou assim, vamos comprar uma quentinha de R$8. Eu falei, gente, comer quentinha de domingo. Olha, não tem nada contra quentinha não, gente. Eu até gosto de quentinha, de feijãozinho com arroz. Mas dia de domingo, 3 homens solteiros, com uma criança pequena. Aí eu fiquei vendo porque a crise, não sei o que lá. Ai, não aguentei. Não aguentei, porque também sou ser humano. Eu olhei e falei assim, vocês estão malucos? Estão doidos? Desperta, Alice. Desperta, Débora. Você tu mostrou o salário teu, tu ganha R$22 mil, fora a casa que tu tem alugada, no Rio de Janeiro. Você tem um dono de um shopping lá no interior de São Paulo. Que papo é esse, rapaz? De crise? Vamos embora comer uma picanhazinha lá não sei aonde. Porque a gente vai se sendo envolvido por aquilo ali, crise e tal. Quando for ver, você está comendo feijão e arroz. Porque tem gente que está nessa. Não se dá conta, está numa crise e tal. Não diversifica, não sai da crise. Não diversifica suas funções, não se adapta à nova modalidade, e vai ter crise mesmo. E vai cair. Porque se você não estiver dentro dessa transição que a gente vive, não tiver flexibilidade, não modificar os seus negócios, não se adaptar, você vai entrar dentro dessa crise, porque você já começa pelo pensamento. Crise, o mundo vai acabar. Já viu que as pessoas quando falam do mundo acabar? Aí todo mundo vai acabar. E você já morreu antes de feliz do mundo acabar. Quem é você, gente? Né? Quem somos nós? Eu classifiquei alguns tipos de pessoas, de personalidade aqui. Coloquei, para o nosso estudo, pessoas bugadas. É aquela pessoa que sabe tudo. Resolve tudo, mas não faz nada. Tudo ela sabe fazer, tal, faz 500 coisas ao mesmo tempo e não faz nada. Tem os complicados, que sai... Está pertinho de resolver suas grandes questões, mas está aprisionado a determinados vícios e não consegue sair desses vícios. Tem aquelas superficiais, às vezes pessoas inteligentes, cultas, mas que, sabe, vive em confusãozinha, vive se complicando à toa, brigando por coisas chulas, fúteis. Tem aqueles estressados, que eu coloquei pessoas pilha, que você não pode falar nada, vive brigando, tudo briga até com um DVD, conserta o DVD. O DVD não funciona, ele dá um murro no DVD, quebra. Aí vai ver no mundo espiritual, quando ele entrar lá para ver a irracionalidade que ele se submeteu. É porque a pessoa se troca o DVD com máquina de lavar, conversa, tem essas coisas assim, né? Tem os falsos profetas, que eu coloquei aqui. Pessoas que normalmente assumem postos religiosos, né? Grandes cargos religiosos, mas... critica, condena, mas faz tudo embaixo do pano. Você pode enganar os outros. A Deus e a você mesmo, você não engana. Tem aqueles compulsivos que saem comprando tudo, um desequilíbrio para tentar suprir a sua falta. Não pode ver nada, vai no 99, agora não tem mais, agora é casa e vídeo, não sei o quê. Vai, entra e faz uma festa. Aí sai, porque vem a substância chamada dopamina, pelo prazer de comprar, só que aquilo ali passa, a dopamina passa e a dívida fica. Tudo endividado com cartão de crédito. Tem as pessoas de encrenqueira natural, que eu já falei. Tem os autodestrutivos, pessoas que realmente usam drogas, sabem que aquilo faz mal, se prostituem, roubam, matam, verdadeiros doentes.
que precisa ser tratado. Tudo que eu estou falando aqui tem tratamento, gente. Tudo. Tratamento psicológico, psicanalítico, espiritual. Tudo tem tratamento. Tem os que vivem criticando todo mundo. Critica o governo, critica não sei quem. Mas ele mesmo não participa de nenhuma associação de moradores, não participa de nenhum conselho de saúde, de nada. Só sabe criticar e condenar. Tem os oba-oba. Isso aí são pessoas que vivem a vida de uma forma hedonista, buscando só o prazer, prazer. Né? Tem os falsos bonzinhos. É aquela pessoa que é bonzinho na tua frente, é legal. Ao invés dela explodir ou falar, ela implode, passa mal, fala por trás. Tem o intelectual, aquele que sabe tudo. Né? Ele leu tudo, mas é frio, distante. Tem os preconceituosos assumidos, que vão para programa de TV, atacam, vive aquele preconceito e ainda ganha dinheiro com o seu preconceito, é convidado para diversos lugares, achando que alguém tem que aceitar ele, obrigar alguma coisa. As pessoas não têm que aceitar nada, nós não temos que aceitar nada, agora nós temos a obrigação de respeitar as pessoas. Né? Tem os viajantes religiosos, é aquele que vai para centro espírita, vai para a igreja evangélica, bate o tamborzinho, ele vai para tudo quanto é de lugar. Ele está aqui, mas está desligado, ele não se afiniza a um trabalho, ele não adentra dentro de uma tarefa, ele não faz nada. Está cheio, infelizmente. Parece até aquela parábola do semeador. Né? Foi jogado em cima da pedra, cresce bonitinho, vem o sol e queima. E tem aquelas pessoas que têm condição, gente que tem condição financeira legal, bacana, mas vive em verdadeira miséria. Infelizmente temos isso, as pessoas não se dão conta. Tem dinheiro, tem condição, mas vive, sabe, mal vestido, mal arrumado, em fila de posto de saúde, sabe, numa pobreza, numa miséria, infelizmente, que às vezes ele não se dá conta. Isso é doença, isso precisa ser tratado. A gente não leva nada da vida, não. O que a gente leva são esses momentos aqui de reflexão do Evangelho, a gente leva um momento de fraternidade com nossas famílias, o amor que a gente começa a desenvolver, a amizade que a gente tem. Tem uma frase lá do Ghost que eu nunca canso de falar. O Ghost não é um filme espírita não, tá, gente? Porque quem se vinga não vai lá para os espíritos de luz, não. Infelizmente, lá no filme, ele se vingou. Mas tem uma frase que ele fala, assim, no finalzinho ele fala, engraçado, o amor a gente leva conosco. É o que a gente leva, é o amor, porque somos constituídos pelo amor. Mas nem tudo está perdido, gente. Tem os bons, serenos, equilibrados, leal, parceiro, às vezes independente da posição social que a pessoa tenha. Eu ia muito a São Vicente, tem uma senhora que eu nunca vou esquecer, chamada Dona Zefinha. Eu ia lá e eu me abastecia com essa senhora, eu nunca vi tanta classe. Ela olhava nos olhos, esperava eu falar, às vezes dentro de algum desequilíbrio, ela me ouvia. Tinha uma classe, uma postura, e era simples, pobrezinha, mas era uma pessoa que eu nunca vou esquecer. Tem os iluminados, aí a psicologia transpessoal vem falando dos iluminados, ou seja, pessoas que atingiram esse pico de consciência plena, de supraconsciência, como diz Paramahansa Yogananda. São pessoas que atingiram essa consciência crística, búdica, essa consciência nirvânica, universal, ecológica, que se dá nos diversos tipos nas diversas formas. Por exemplo, na forma religiosa, né? Jesus Cristo, quando ele fala, eu e o Pai somos um só. Buda, Francisco de Assis, dentro da política. A política partidária não é só essa desgraça que a gente vê aqui, não, gente. Em nosso país e nos países aí fora. Tem pessoas que atingiram esse nível de consciência dentro da política, como Martin Luther King, como Gandhi. Da mesma forma, esse nível de consciência dentro da arte, como Bach, Beethoven, Da Vinci. Por isso, gente, o profeta diz, não digais encontrei a verdade, mas encontrei uma verdade. Não digais encontrei o caminho da alma, mas encontrei a alma andando no meu caminho, pois a alma caminha por diversas sendas. Na questão 919 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos superiores, qual o meio mais prático e eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e resistir à atração do mal? Os espíritos respondem, um sábio da antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo.
E ele, por ser minucioso, ainda tenta se aprofundar nessa pergunta quando ele diz: sabemos a dificuldade de cada um de conhecer a si mesmo. Qual o meio mais seguro e mais eficaz? Aí quem responde é Santo Agostinho. Quando Santo Agostinho diz que ao final de cada dia eu interrogava a minha consciência, passava revista no que eu fizera e indagava a mim mesmo se não faltara algum dever, se ninguém tinha nada que se queixar de mim. Isso todas as noites, rogando a Deus e a meu espírito protetor. E ele diz mais: quem assim proceder terá assistência de Deus e grande força teria para se aperfeiçoar. Esse processo de meditação. A gente está vivendo num mundo de automatismos. Ninguém tem tempo para nada. Ninguém tem tempo para se reunir, para amar, para se refletir sobre suas questões pessoais, para se visualizar. Então, Santo Agostinho convida a essa reflexão profunda no final de cada noite. Mas ele diz mais, né? Ainda pergunta: se houver qualquer dúvida, pergunte àquelas pessoas que vivem com vocês, pergunte àquelas pessoas que vivem conosco. Ou então, se coloca no lugar daquela pessoa com a atitude que você teve com ela. E ele ainda diz mais: quer saber quem você é? Pergunte a seus inimigos, porque inimigo, gente, não perdoa, diz na lata. Teve uma menina que não gostava de mim, minha nora, ela não está aqui não, vou falar. Ela não suportava. E eu ficava assim, gente, eu me sentia Edmundo de Calcutá, santinho com auréola dourada. Aí depois de ler alguns livros de espírito, eu cometi uma doideira. Fui perguntar a ela o que ela tinha contra mim. Aí eu usei aquele ar de santo, né, assim que a gente faz. Minha filha. Que pessoa boazinha faz assim, né? Minha filha, o que foi que eu te fiz? Dei um apartamento para você morar com meu filho, tá, aquela coisa toda. Ela olhou para mim e falou: você quer saber mesmo? Eu falei: quero. Para quê, gente? 50 sessões de terapia depois. Na supervisão. Coisa braba. Mas eu ouvi tudo. Ouvi tudo. E ela finalizou ainda: todas as vezes que eu brigo com ele, corre para tua casa. Sabe quando teu filho vai ser homem? Nunca. Aí eu fui ver que ela tinha razão em um montão de coisa. Porque a gente, às vezes, por amor, a gente comete grandes equívocos. Porque a gente não para fazer uma reflexão, nem para fazer como Santo Agostinho nos ensinou. Por isso que a alma não caminha em linha reta, nem cresce como um junco. A alma desabrocha como uma lótus de incontáveis pétalas. Nós somos como um raio de sol, gente. A gente desenvolve em vários pontos. Nós não evoluímos diretamente assim, de uma forma tão vertical como a gente pensava, né? Nós vivemos como se fosse a Terra num movimento de rotação e translação, né? Reencarnando, desencarnando e numa espiral divina, tendo experiências enormes em torno da Terra, porque estamos ligados a esse planeta. Por isso que nós temos que respeitar muito o outro, porque o outro é nosso degrau de evolução. Nós somos como uma flor de lótus, porque nós podemos ser muito bom em uma coisa e no outro nada. Eu posso ser muito bom dentro do conhecimento da psicologia, mas tenho dificuldades enormes em determinada área. Conheço pessoas que são PhD numa coisa e parecem um bebê em outra. Grandes cientistas, grandes catedráticos, mas medroso para a vida. Pessoas que desenvolveram a capacidade de esporte radical, mas têm medo de segurar uma criança na mão. Eu conheci um pós-doutorado que falou para mim que adotei um gatinho para um dia ter coragem de adotar uma criança. Um pós-doutorado fora do país. Adotei um gato para que um dia eu possa ter coragem de adotar uma criança. E a gente vai vendo um montão de mães doutorada, porque ser mãe é ser doutorada. Um montão de mãe que está ali, aquela mulher com 6, 7 filhos, na beira do fogão, vendo as comidas, feijão, arroz, o migalzinho do outro, com o pezinho balançando. A amiga chega lá para ela, comentando com a outra, e fala assim: você viu, menina? A outra chegou na festa com o vestido vermelho, ela está ali, ela fala: vermelho não, minha filha, roxa batata. Porque ela está atenta, ligada. Ela faz tudo. É a capacidade de cada um. Existem doutores marceneiros, que muitos PhD não vão fazer móveis iguais, doutores pedreiros, doutores faxineiros, doutoras lavadeiras. Cada um vai desenvolver essas pétalas de alguma forma na sua vida.
Então, gente, normalmente é isso que a gente precisa fazer, porque a quarta força vem nos falando, né, a psicologia transpessoal, que a gente normalmente reclama daquilo que nós não doamos. Isso é muito mais profundo do que a gente imagina. Nós reclamamos daquilo que nós não doamos. Quem doa amor, recebe amor. Já dizia um profeta conhecido aqui do Rio de Janeiro, quem doa gentileza, recebe gentileza, porque gentileza gera gentileza. E uma forma mais profunda que Joana de Ângeles, nessa quarta grande força que a psicologia transpessoal vem nos falar, para nos conhecer, é o outro espelho. Aquilo que nós vemos no outro é aquilo que nós temos em nós. Evidentemente, gente, que a gente vai ver muita mazela, muita coisa ruim, muita dificuldade, mas ela também fala no livro Autodescobrimento que a gente precisa ter calma, que as coisas não se resolvem assim de uma forma tão rápida. Tanto que ela diz que uma das maiores fontes de agressão vem da busca apressada de perfeição absoluta. Ou seja, virar santo de uma hora para outra. Porque isso pode exigir capacidades e habilidades que a pessoa não possui e criar uma hostilidade profunda sobre essa pessoa. É um processo de autoconhecimento, de mergulho interior. A gente pode se encaixar em bastante coisas aqui, mas aí o que a gente precisa fazer? Né? Precisa, se for um caso grave, um acompanhamento psicológico, psicanalítico, um atendimento fraterno. Eu acho que nesse momento de transição, as casas espíritas deveriam ter muito mais atendimento fraterno, porque a gente está numa sociedade meio que perdida de valores. Então, a alma não caminha em linha reta, nem cresce como um junco. A alma desabrocha como um lótus de incontáveis pétalas. Então, acho que a gente possa fazer essas reflexões profundas, porque, na realidade, nós não crescemos em linha reta. Né? Com esse processo de conhecimento, de mergulho interior, nós vamos desenvolvendo as pétalas da alegria, as pétalas da felicidade, as pétalas do amor, as pétalas da tolerância, as pétalas da caridade, as pétalas da fraternidade, as pétalas do afago, as pétalas do carinho, as pétalas da alegria, as diversas pétalas que compõem cada um de nós. Aí sim, aí a gente começa a possibilitar fazer esse mergulho interior de forma mais rápido, mais profundo, e poder, nesse mergulho interior, resgatar, exteriorizando em nossas atitudes esse ser de bem, esse Cristo de Deus que habita dentro de cada um de nós. Porque o vosso coração conhece no silêncio os segredos dos dias e das noites, mas vossos ouvidos anseiam por ouvir o que vosso coração conhece. Quereis conhecer em palavras aquilo que sempre conhecestes em pensamentos. Quereis tocar com vossos dedos o corpo nu de vossos sonhos, e é bom que assim desejeis. A secreta nascente de vossa alma precisa se manifestar e correr, murmurando para o mar. E o tesouro de vossa infinita profundeza deve ser revelado aos vossos olhos. Não haja, porém, balanças para pesar vosso tesouro desconhecido. E não sondai a profundidade de vosso conhecimento com a vara de medida, pois o eu é um mar, sem limites e nem medidas. Não digais, encontrei a verdade, mas encontrei uma verdade. Não digais, encontrei o caminho da alma. Dizei antes, encontrei a alma andando no meu caminho, porque a alma caminha por diversas sendas. A alma não caminha em linha reta, nem cresce como um junco. A alma desabrocha como um lótus de incontáveis pétalas. Muita paz.